Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolã, Comunidade Monoteísta. Estamos ao pôr do sol desta sexta-feira, quando nós observamos que os raios solares estão sendo recolhidos e um véu negro da noite se aproxima, trazendo expectativas, trazendo-nos informações e possibilitando-nos a ter uma visão melhor no dia que vem, no próximo instante de nossa existência. Hoje nós iremos conversar, portanto, sobre um tema muito interessante. O tema é: vamos comparar as abduções de Moisés, Enoque e Elias, de acordo com o que se encontra nas Escrituras Antigas e também no livro de Urântia. Vamos lá? É interessante, portanto, fazer uma comparação entre o que aconteceu na abdução de Moisés, de Enoque e de Elias na Bíblia e também a narrativa do livro de Urântia. É interessante, pois envolve uma análise de textos sagrados tradicionais e de um texto moderno que propõe uma visão alternativa da espiritualidade e da história humana. Vamos explorar 7 pontos principais de diferença entre esses relatos. Primeiro, a natureza da abdução ou a ascensão. Nas Escrituras Antigas, os textos bíblicos nos falam sobre as abduções de Moisés, Enoque e Elias, e são vistas como eventos de ascensão divina, onde eles são levados diretamente para o Criador ou por seus emissários, os filhos de Elohim. Moisés, não há um relato direto de sua abdução, mas sua morte é misteriosa, com Deus enterrando em um local desconhecido, segundo Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Enoque, ele foi levado por Deus sem experimentar a morte, Gênesis 5, 24. E Elias ascendeu ao céu em uma carruagem de fogo, ou seria, numa nave espacial, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. No livro de Urântia, apresenta-se uma visão mais complexa de tais acontecimentos, onde as abduções são vistas como parte de uma administração universal e espiritual. Moisés, Enoque e Elias são integrados a um contexto maior de seres celestiais e intervenções interdimensionais. 2. Finalidades das abduções. Nas Escrituras Antigas, as abduções têm um propósito divino, específico, geralmente relacionado à recompensa pela fé e justiça. Moisés, seu papel como líder de Israel e seu contato direto com Deus foram significativos. Enoque é exaltado por sua caminhada com Deus. E Elias foi um profeta crucial para a nação de Israel. No livro de Urântia, a finalidade é mais ampla. É associada ao progresso espiritual de cada um destes indivíduos e ao plano evolutivo do universo. Moisés, Enoque e Elias são vistos como personagens que desempenharam papéis importantes no desenvolvimento espiritual da humanidade. Intervenientes e modo de abdução. As Escrituras Antigas falam sobre a intervenção direta de Deus ou de seus anjos. Moisés, Deus enterra Moisés em um local desconhecido. Enoque, Deus o toma diretamente. Elias é levado por uma carruagem de fogo, símbolo da intervenção divina. Seria uma nave espacial? No livro de Urântia, as abduções envolvem uma hierarquia complexa de seres celestiais
incluindo administradores planetários e supervisores de universos. Enoque é envolvido em uma missão celestial maior e Elias participa de uma estrutura cósmica mais ampla, sendo integrado ao serviço celestial. O contexto e consequência das abduções. Nas escrituras antigas, as abduções têm um impacto direto e imediato na narrativa religiosa e no povo de Israel. Moisés, sua morte e o local do seu sepultamento são envoltos em mistério, aumentando sua santidade. Enoque é lembrado como um exemplo de fé e justiça. Elias, sua ascensão, reforça o seu papel como um grande profeta. No livro de Urântia, as abduções têm consequências para a administração celestial e o progresso espiritual da humanidade em um contexto cósmico mais amplo. Enoque e Elias são vistos como colaboradores em uma missão espiritual maior. Relação com a morte. Com referência às abduções de Enoque e Elias, são vistas como escapar da morte física. Enquanto Moisés é enterrado por Deus, Moisés morre, mas seu sepultamento é divino. Enoque e Elias são levados sem experimentar a morte. No livro de Urântia, as abduções são uma transição para um estado espiritual mais elevado, sem necessariamente focar na morte física. Moisés, Enoque e Elias são trasladados para planos espirituais superiores, transcendendo a morte física comum. Simbolismo e interpretação. Nas escrituras antigas, as abduções são altamente simbólicas, representando a fé, justiça e a intervenção direta de Deus. Moisés representa a lei e a liderança divina. Enoque simboliza a pureza e a comunhão com Deus. E Elias é um símbolo do zelo profético e de transformação espiritual. O livro de Urântia fala sobre o simbolismo, que é mais associado à evolução espiritual e o papel de cada indivíduo no esquema maior do universo. Moisés, Enoque e Elias representam figuras-chave no avanço espiritual da humanidade e na administração cósmica. Fonte de autoridade e credibilidade. As escrituras antigas consideram uma fonte de autoridade religiosa para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Suas narrativas são aceitas como verdades espirituais e históricas. Moisés, Enoque e Elias são figuras centrais na tradição judaico-cristã. No livro de Urântia, é uma obra moderna que propõe uma visão alternativa e expansiva do universo espiritual. Sua autoridade é aceita por um número menor de pessoas, geralmente aquelas que buscam respostas além das tradições religiosas estabelecidas. Moisés, Enoque e Elias são reinterpretados como parte de uma narrativa cósmica maior. Esses 7 pontos destacam a diferença significativa nas narrativas de abduções de Moisés, Enoque e Elias na Bíblia, em comparação com as narrativas do livro de Urântia, refletindo diferentes perspectivas religiosas e espirituais para toda a humanidade. Bem, o texto foi muito interessante. Merece uma reflexão de cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam refletir e possam anexar ao seu background essas informações tão importantes para o seu liberar espiritual e para o seu crescimento evolutivo
em nosso planeta. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima sexta-feira à noite. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.